Olá! Eu estou fazendo esse vídeo aqui a pedido de alguns alunos que estão aí na turma para saber mais sobre o método de completamento de quadrados. Gente, é importante que vocês façam todas as atividades do Khan Academy e assistam aos vídeos do Khan Academy, tá? Por meio desses vídeos do Khan Academy é que a gente vai aprender alguns conteúdos. E se precisar, entre em contato comigo que eu posso fazer vídeos extras para vocês. O método de completar quadrados é um método extra para resolver equações completas. Então você bate o olho, vê que a equação é completa, mas você percebe que ela tem um gingado ali que dá para não usar a fórmula de Bhaskara, dá para fazer usando este outro método, tá? Mas para resolver usando esse método, a gente precisa de um repertório matemático um pouco mais elaborado. E esse repertório vem dos produtos notáveis. Você não consegue fazer a resolução de equações de segundo grau usando o método de completar quadrados se você não dominar a fatoração e os produtos notáveis. Por isso que aqueles vídeos do Khan Academy são vídeos tão importantes, tá bom? Eu vou colocar aqui uma equação para a gente começar a esquentar, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, vou pegar aqui umas do meu livro, tá? Para a gente pegar como exemplo. Então, exemplo 1. Primeira equação aqui, x2 menos 14x mais 45 igual a zero. Tá vendo que esse 45 aqui é um número grande, né? Então, olha para essa equação e o primeiro passo que a gente faz é mandar esse 45 para o outro lado. Então, eu vou reescrever essa equação como x2 menos 14x igual a menos 45. Pronto. E agora eu vou observar esse primeiro termo aqui, ó. O meu objetivo é transformar isso daqui num trinômio quadrado perfeito, tá? Esse primeiro termo que tá aqui, ele teoricamente seria o nosso primeiro termo do trinômio quadrado perfeito. Para a gente fazer isso, eu vou fazer uma revisãozinha aqui desse trinômio quadrado perfeito, tá bom? X menos 7 ao quadrado. Ano passado vocês estudaram um pouquinho sobre esse produto notável, ele de vez em quando aparece em nossas vidas aí, né? E esse produto notável, ele vem de x menos 7 vezes x menos 7. A ideia é fazer isso de forma automática, né? Fazendo a distributiva, a gente vê que é x ao quadrado, x vezes menos 7, menos 7x, menos 7 vezes x, menos 7x, menos 7 vezes menos 7, mais 49. Observe que o que a gente tem aqui é esse primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado. O primeiro termo vezes o segundo termo, eu faço ele duas vezes, ó, o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro. Então, isso me dá como resultado dois termos iguais, que representa o primeiro termo vezes o segundo termo, ou o segundo termo vezes o primeiro termo. Então, eu posso escrever isso daqui como duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Aqui no caso, ficaria menos 14x mais 49. Desta forma, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Eu consigo pegar o meu trinômio e transformar na sua forma fatorada. É basicamente isso que a gente usa para resolver esse tipo de equação de segundo grau pelo método de completar quadrados. Então, eu preciso de uma destreza, eu preciso de um conhecimento prévio de saber olhar para isso e transformar nisto, tá? Então, primeira coisa, eu olho aqui para o quadrado de x2 menos 14x mais 49. Observo que é um trinômio. Eu tenho que analisar se ele é um trinômio quadrado perfeito. Se ele for o trinômio quadrado perfeito, isso daqui vai ser o primeiro termo ao quadrado.
né? Eu vou escrever aqui de uma maneira generalizada que vai ajudar a entender. Primeiro termo menos segundo termo ao quadrado. Isso aqui que é a forma fatorada, né? O quadrado, como é que é? O quadrado da diferença, né, entre dois termos, ou o quadrado da soma de dois termos. Aqui é negativo, mas eu vou fazer aqui de uma forma generalizada, que a gente normalmente aprende assim, ó, A mais B ao quadrado, né? Então, vai dar o quadrado do primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso daqui é uma forma generalizada de resolver esse produto notável. Então, quando eu olho para esse trinômio quadrado perfeito, eu tenho que observar se ele corresponde a isso daqui, ó. Se ele está no trinômio desta maneira. Se esse daqui, se ele for o primeiro termo ao quadrado, o candidato ao primeiro termo é o x, porque o x está ao quadrado. Então, esse aqui seria esse primeiro termo aqui do produto notável. Esse aqui, o terceiro termo do trinômio, né, seria o quadrado do segundo termo. Então, um candidato ao nosso segundo termo é o 7. Agora eu tenho que observar se esse daqui é igual a 2 vezes o primeiro, que eu acho que é ele, vezes o segundo. Isso tudo para transformar o trinômio num produto notável. Aí eu vou observar, olha, 2 vezes o primeiro, que é o 7, vezes o primeiro, que é o x, né? 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 7, isso daqui, ó, dá 14x. Ah, confere, ó. Então, realmente, esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito e ele vem do desdobramento de um produto notável. Então, eu consigo reescrever esse trinômio como x menos 7 ao quadrado. Então, basicamente, é esse conhecimento que a gente usa para resolver essa situação. Vamos lá para o nosso exemplo. x2 menos 14x é igual a menos 45. Isso daqui é um binômio, tem só 2 termos, mas eu quero transformar ele num trinômio, eu quero somar alguma coisa aqui para que ele vire um trinômio quadrado perfeito. Só que é o seguinte, eu estou numa equação. Se eu somo qualquer coisa deste lado de cá, para eu manter a minha igualdade valendo, eu também tenho que somar a mesma coisa do lado de cá, tá? Então, eu tenho que descobrir, ó, o raciocínio, eu tenho que descobrir qual número que eu coloco aqui que transforma esse trinômio num trinômio quadrado perfeito. E só que eu tenho que somar esse termo que eu vou descobrir dos dois lados, para eu não estragar a minha igualdade. Como eu faço isso? Esse aqui é o meu candidato para o primeiro termo ao quadrado. Então, o candidato para o primeiro termo seria o x. Esse daqui, como eu quero que isso aqui seja um trinômio quadrado perfeito, esse 14x tem que ser 2 vezes o primeiro termo, que é o x, que eu já descobri, vezes o segundo. E aí eu penso, 2 vezes x vezes quem que dá 14x? 2 vezes x vezes quem que dá 14x, né? Então, 2 vezes x vezes 7 é que dá 14x. Então, o meu 7 seria o meu segundo termo do produto notável. Só que aqui ele está desmembrado, né? Então, eu não posso pôr o 7 aqui, porque aqui ele está o segundo termo ao quadrado. Né? Não é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ele está o segundo termo ao quadrado, porque ele já está no trinômio desmembrado.
Então, em vez de colocar o 7, eu vou pôr o 49, e daí eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Só que se eu somo 49 deste lado, eu também tenho que somar 49 do outro lado, né? Então, vou até mudar aqui a cor para a gente colocar aqui bonitinho, ó, em destaque. 49, então eu somo 49 do outro lado para manter a minha igualdade. Daí, olha o que aconteceu. x2 menos 14x mais 49 é um trinômio quadrado perfeito porque eu montei ele desta maneira. Então, eu posso escrever isso aqui como x menos 7 ao quadrado. É igual, menos 45 mais 49 dá 4. Desta maneira, eu posso usar aquele raciocínio que a gente usou antes, que é número que ao quadrado dá 4. Então, isso daqui, x menos 7, tem que ser 2, ou x menos 7 tem que ser igual a menos 2. X é igual, soma 7 dos dois lados, igual a 9. X é igual, soma 7 dos dois lados, igual a 5. Resolvemos a equação de segundo grau completa usando completamento de quadrados. Resumo da aula. Olha para a equação completa. Deixa de um lado só o que tem x e o que não tem x manda para o outro lado. Transforma esse lado esquerdo num trinômio quadrado perfeito. Depois dele ser um trinômio quadrado perfeito, lembrando que o que eu somo aqui eu tenho que somar do outro lado para manter a igualdade, eu transformo esse trinômio no produto notável. Daí eu tenho uma igualdade que eu consigo usar o meu raciocínio anterior para resolver. É assim que se faz a resolução da equação de segundo grau usando o completamento de quadrados. No vídeo 2 eu vou fazer mais um exemplo, tá bom? Lá eu já vou fazer um pouco mais rápido do que aqui. Um beijo e até mais!